Olá, então hoje nós vamos começar fazendo a resolução do exercício 2.1, que foi o que foi indicado para treinamento. A primeira coisa que a gente faz é decompor os vetores. Então esse vetor F1, ele vai receber a decomposição no eixo X. Vou chamar esse ponto de F1x. E em Fy. Vou chamar de F1y. A mesma coisa se repete para os demais vetores. Vou fazer em outra cor para facilitar a visualização. Então, vou decompor o vetor F2 em x e nomeá-lo de F2x. O F2 em y, nomeá-lo de F2y. E por fim, o vetor F3, mesmo procedimento. Decomponho em x, vou chamar de F3x, decomponho em y e vou chamar de F3y. Feito isso, vamos decompor esses vetores ortogonalmente fazendo o cálculo de cada um deles. Então, o vetor F1, eu calculo F1x e F1y. Aí nós temos que observar o seguinte: o F1x está no sentido positivo do eixo x. Então, ele é positivo. E ele é adjacente ao ângulo de 45. Portanto, utilizamos cosseno. Quer dizer que o F1x vai ser o vetor F1 vezes o cosseno do ângulo de 45. Assim, substituindo o valor, seria 600 vezes cosseno de 45. Ao término, fazemos os cálculos de todos. Mesma coisa para o F1y. O F1y é oposto ao ângulo de 45. Portanto, vai ser F1 vezes seno de 45. Como ele está no sentido positivo de y, vai ser positivo. Portanto, 600 seno de 45. Aí é só calcular, você já tem o vetor F1 decomposto em x e y. A mesma coisa vamos fazer com F2. Aí no F2, nós temos que tomar o seguinte cuidado. O F2x está do lado contrário do x positivo, então ele vai ser negativo. Portanto, menos o vetor F2 vezes o ângulo do vetor F2, ele é adjacente a y, ele é oposto a x. Portanto, aqui é seno do ângulo de 60. Então, a gente não vai pensar sempre, para um determinado eixo é o seno, para outro eixo é o cosseno. Não, tem que analisar um por um para ver qual é adjacente e qual é o oposto. Então, aqui vai ficar menos 800, que é o valor do vetor F2, vezes seno de 60. Aí é só fazer a conta. Para o F2y, a mesma coisa. Só que o F2y está no sentido positivo, então ele vai ser positivo. F2 vezes, como ele é adjacente ao 60, cosseno de 60. Aí nós colocamos aqui 800 vezes cosseno de 60 e é só fazer a conta. Finalizando, o vetor que está em verde, F3, também vai ser decomposto em F3x e F3y. O F3x está à esquerda, está no sentido contrário do x, portanto é negativo. Menos F3 vezes, como o ângulo de 75 é adjacente ao y, então é oposto ao x, portanto aqui é seno de 75. Quer dizer que vai ficar menos 450, que é o valor do vetor, vezes seno de 75. O y
O f3y também é no sentido contrário do vetor y, portanto também é negativo. Como é adjacente, cosseno de 75. Portanto, vai ficar menos 450 cosseno de 75. Quer dizer, nós já fizemos a decomposição dos vetores, falta apenas calcular os valores de cada um, certo? Para isso você tem que pegar a calculadora científica, né? Para que tenha os valores de seno e cosseno e tudo mais. Então você vai fazer no primeiro o 600 vezes o cosseno de 65, de 45. Então isso vai ficar 424,26 newtons. Como o seno de 45 e o cosseno têm o mesmo valor, repetimos para o seno. Certo? No vetor F2, nós vamos fazer o negativo menos 800 seno de 60. Isso vai dar 692,82 newtons. E aqui 400,00 newtons. No último vetor, depois vocês conferem os cálculos, né? Que eu estou fazendo direto com vocês, né? Então aqui vai ser o seno de 75 vezes 450 negativo. Vai ficar menos 434,67 arredondando. E o f3y é cosseno de 75 vezes 450, também negativo, menos 116,47 após o arredondamento. Ok? Bom, depois que foram feitas as decomposições dos vetores, como nós queremos determinar a resultante, e lembrem que eu modifiquei o exercício, pedi para vocês fazerem a soma dos 3 vetores, né? Então, para encontrar o vetor resultante, nós vamos escrever os vetores na forma dos versores mesmo, né? Então, vai ficar 424,26 I, que é a parte x, mais 424,26 j. Escrito o vetor F1, vou para o F2. O vetor F2 é menos 692,82 I, que é a parte x, mais 400,00 j. Finalmente, o F3 vai ser menos 434,67 I, menos 116,47 j. A soma dos 3 vetores dá o vetor resultante. Estamos falando tudo vetorialmente aqui, né? Então, pega a calculadora de novo, vou repetir, depois vocês conferem os cálculos, né? Porque como eu estou fazendo direto com vocês, não estou nem conferindo. 424,26 menos 692,82 menos 434,67. Então, fiz a somatória de todos os elementos em x. Para mim, aqui deu menos 703,23i. A mesma coisa com os j's, com a parte y de cada vetor. Então, é 424,26 mais 400 menos 116,47. Isso vai dar positivo 707,79 j. Isso que nós acabamos de encontrar é o vetor resultante, na forma cartesiana mesmo, né? Então, isso daqui é o vetor resultante na forma cartesiana. Ok? Agora, como tem a parte I e a parte J, como ele ficaria num diagrama cartesiano? Então, eu desenho aqui Y, desenho aqui X.
Como a parte x desse vetor, que é a parte i, é menos 703, então a parte x ficaria à esquerda, certo? Esse valor seria 703,23 para a esquerda. E o y é positivo, então é para cima. Esse valor seria 707,79. Portanto, a resultante que eu quero é a soma vetorial desses vetores, que eu vou colocar aqui em vermelho, que é o que nós vamos calcular a seguir. Esse é o nosso vetor resultante, tá? Bom, como que eu faço para calcular esse vetor resultante? E depois encontrar o valor do ângulo em relação ao eixo x. Para achar o valor de r, como esses dois vetores i e j são perpendiculares, eu aplico o teorema de Pitágoras. Então, eu vou tirar a raiz quadrada da parte x, menos 703,23 ao quadrado, mais a parte y, 707,79 ao quadrado. Daí, o valor que nós encontramos será, vou fazer aqui de novo, raiz quadrada de 703,23 ao quadrado, mais 707,79 ao quadrado. Fecho parênteses para tirar a raiz. O valor que eu encontrei foi 997,75 newtons. Então, esse é o valor da intensidade do vetor resultante. Então, veja bem, em vermelho ao lado aqui, nós temos o vetor na forma cartesiana. E aqui nós temos qual o valor da sua intensidade. Para dar a resposta do vetor, é importante também determinar qual é o valor desse ângulo θ, certo? Para dar a resposta em função dele, que seria a partir do eixo x no sentido anti-horário, que é o mais usual. E aqui é mais fácil calcular o ângulo alfa primeiro, sendo os dois suplementares, é o que falta para 180. Portanto, alfa é igual a tangente a menos 1 do cateto oposto, que é a parte y, 707,79, pela parte x, ignorando o sinal, já que trata-se de uma dimensão de um triângulo, e aí encontramos o ângulo alfa. Vamos fazer a conta aqui. Então vai ser segunda função tangente de 707,79 dividido por 703,23. Isso vai dar um ângulo de 45,19 graus. Como nós queremos o ângulo θ, é só fazer 180 menos alfa. Portanto, o ângulo θ vai ser 180 menos 45,19, já arredondado, né? Isso vai dar 134,81 graus. Então, temos o ângulo em relação ao eixo x. Para dar a resposta disso, nós fazemos que o vetor resultante que está sendo pedido é igual a 997,75 newtons, que é o valor da resultante, faltando agora dar a inclinação e o sentido. Para dar a inclinação e sentido, eu mostro para o leitor que eu estou partindo do eixo x no sentido anti-horário. Nesse caso, o valor do ângulo é 134,81. E aí está resolvido o exercício 2.1, que foi tratado no momento anterior. Certo?